Glória a Deus. Ele é precioso para mim e para você. Ele é precioso também? Louvado seja Deus. Irmãos, hoje estamos no segundo estudo de Filipenses. Semana passada fizemos a introdução do livro, um panorama. E hoje nós vamos entrar propriamente no conteúdo do livro. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Filipenses capítulo 1. Leremos hoje do versículo 3 ao 11. Filipenses capítulo 1, do 3 ao 11. Farei a leitura na NVI. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido, ou estou certo, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Irmãos, eu dei um título a esta mensagem, que na verdade eu tomei emprestado esse título de um teólogo americano chamado Dr. Steven Lawson. Ele, comentando esse texto, irmãos, ele deu o seguinte título a esse texto: pele grossa, coração mole. Pele grossa, ou na nossa linguagem aqui, lombo grosso, casca grossa e coração mole. Esse foi o título que ele deu e que eu peguei emprestado dele aqui, sem pedir autorização a ele. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, ok? Sempre que alguém, irmão, se dispõe a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus, a exercer o ministério na casa de Deus, sempre vai haver resistência, sempre vai haver luta, sempre vai haver perseguição, sempre haverá dificuldades, afrontas, em alguns casos até ameaças, irmãos, quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus. Diante disso, irmãos, a gente precisa ter, então, a pele grossa para suportar todas as adversidades que aparecem. Irmãos, até na tua vida individual, se Deus colocar algo no teu coração para você fazer, vai aparecer dificuldade. Se não houver dificuldade, é melhor você parar e pensar se Deus está no negócio. Se não houver afronta, irmão, se tudo fluir, eu sempre dizia para os jovens o seguinte: se você estiver namorando alguém, estiver pretendendo alguém, se não houver gigante na terra, se não houver dificuldade, sai de lá, porque não é de Deus, Se não houver algum empecilho, algum embaraço, se alguém não se levantar, se alguma coisa não acontecer, ache muito estranho, porque Deus não está no negócio. Agora, se houver dificuldade, irmãos, é uma das confirmações, O pastor Valdir sempre dizia que há duas formas de nós sabermos se Deus está conosco. Uma é Deus nos abençoando, e a outra é quando o inimigo se levanta, Quando Deus está conosco, o inimigo sempre vai se levantar. Então, irmãos, veja só, para você fazer a obra de Deus, você precisa ter essas duas coisas. Para você ser um cristão e perseverar na caminhada cristã, você precisa ter essas duas coisas: o lombo grosso e o coração mole. Porque assim, existem dois perigos nesse negócio. Existem dois perigos.
O primeiro perigo, irmãos, é a gente ser mole por fora e por dentro. É ter o coração mole e o lombo mole também. Porque quem tem o lombo mole não suporta. Quem tem o lombo mole, irmãos, joga a toalha. A gente tem vivido a época de muitos cristãos, muitos crentes, irmãos, com o lombo mole. Ele se ofende com a luta, sabe? Ele se ofende e ele desiste. São pessoas que se escandalizam facilmente. Se alguma coisa der errado, se alguém se levantar, ele simplesmente: eu não faço mais, eu não quero mais, eu vou fazer outra coisa, eu não vou mais para a igreja, eu não vou servir mais a Deus, porque a pele é muito fina, a pele é muito mole, né? Então a gente precisa evitar o risco de ser mole por dentro e por fora. O por fora, casca grossa, por dentro, coração mole. Então o primeiro perigo é esse, é ser mole por dentro e por fora. E o segundo perigo é ser grosso por dentro e por fora. Porque às vezes, irmãos, as lutas, as afrontas, as adversidades faz com que a gente fique grosso por fora, infelizmente também por dentro. A gente fica uma pessoa amarga. Você conhece alguém que é amargo por causa da luta? A pessoa passa uma luta e passa outra, e recebe uma afronta e recebe outra, daqui a pouco ela já não acredita mais em ninguém, não acredita mais em nada, ela fica uma pessoa cética, uma pessoa grossa, uma pessoa amarga, e aí, irmãos, não funciona. Porque o reino de Deus, irmãos, precisa dessas duas coisas: casco grosso, mas coração mole, coração amável, coração sensível. E é uma dificuldade tremenda, irmãos, nós mantermos o equilíbrio nisso. Né? Por fora grosso. A luta vem, você segue avante. Você levanta a sua cabeça, como diz aí, e vai em frente. Daqui a pouco vem outra, você levanta e vai em frente. Você não desiste, mas ao mesmo tempo sem perder a ternura do coração, sem perder a sensibilidade do coração. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque o apóstolo Paulo era um homem que ele conseguia ter essas duas coisas na vida dele. O apóstolo Paulo era alguém que harmonizava em seu coração, em sua vida, uma casca grossa com coração amável, não é verdade? Era alguém que não se abatia diante das investidas das trevas. Ao mesmo tempo, irmãos, ele nutria no coração um profundo amor fraternal, um profundo amor pelos irmãos. E hoje, irmãos, esse texto, ele nos apresenta o lado mole de Paulo, o lado de dentro de Paulo, o coração amoroso do velho apóstolo. Porque veja só, irmãos, nós vimos na semana passada que quando Paulo fundou aquela igreja, irmãos, ele sofreu ali perseguição, prisão, açoite, e na cadeia eles estavam fazendo o quê, irmãos? Cantando, porque ele precisava nutrir o coração amoroso, ele precisava nutrir um coração confiante no Senhor. Então eles cantavam mesmo depois de tudo aquilo. E agora, 10 anos depois, quando ele escreve a carta, irmãos, a igreja pode perceber que o coração do velho apóstolo permanecia ainda mole, ainda amável. Sabe, irmãos, é um desafio na nossa vida cristã, às vezes você ser afrontado por alguém, principalmente quem exerce ministério, pastor, diácono, presbítero, né? um coordenador de um conjunto, um regente, seja quem for, qualquer ministério que você exerça, músico, na casa do Senhor, de você ser afrontado por alguém, e naquele momento, naquela situação, você demonstrar firmeza, e aí depois você vai para os pés do Senhor chorando por aquela vida, por aquela pessoa que te afrontou. Como equilibrar essas duas coisas? Você entende isso? Casca grossa, mas coração mole. Vamos lá, irmãos. Aqui, Paulo, ele está preso, né? Como vimos, em Roma. Ele não pode falar de Deus aos homens, mas ele pode falar com Deus a favor dos homens. Mesmo preso, ele podia orar, né? Mesmo preso, irmãos, porque a oração, irmãos, ela não possui limite geográfico, oração não precisa de passaporte, a oração não precisa de um idioma, a oração não precisa de licença, a oração, irmãos, ela toca o mundo. Você pode orar por qualquer pessoa, em qualquer lugar que ela chega, Deus ouve. É isso que Paulo entendia. Então, esses versículos, do 3 ao 11 que nós lemos, eles contêm, irmãos, por meio da oração, através da oração de Paulo,
eles contêm um aspecto do coração daquele pastor, o amor que ele tinha por aquele rebanho. E veja só, irmãos, o que continha, qual era a natureza da oração de Paulo. Ele começa dizendo o seguinte no verso 3: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Ele estava na prisão, mas com o coração agradecido. Se fosse você, irmãos, que tipo de oração que você faria na prisão? Né? Senhor, mate o fulano, o cicrano, né? O Demas lá que me desamparou, o outro que foi para a Galácia, o Crescente, vai matando. Ele estava agradecido a Deus. Eu agradeço a Deus todas as vezes, ou dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Porque existe, irmãos, existem lembranças que trazem dor, né? Existem lembranças que ferem. Mas quando Paulo ele se lembrava da igreja de Filipos, irmãos, ele se alegrava. E alguém disse assim, ó, enquanto os filipenses, que nós vimos a semana passada, que era uma igreja que contribuía muito com o ministério de Paulo, uma igreja que era mão aberta, ajudava. Onde Paulo estava, eles mandavam ajuda a Paulo. Era uma igreja que se lembrava de Paulo nas suas necessidades, e agora Paulo está se lembrando deles nas suas orações. Irmãos, e ele vai dizer assim, ó, agradeço a Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Muitas vezes, irmãos, a ingratidão do nosso coração é falta de memória. A gente tem memória tão curta, né? Às vezes Deus nos abençoa, Deus, né, fecha a sepultura, Deus abre porta, Deus dá livramento, e a gente esquece. E a gente fica ingrato, porque a gente só quer para hoje. Não, eu tenho outra necessidade, Senhor. Aquela lá já passou e aquela lá eu já agradeci. Eu preciso de outra coisa agora, né? Eu preciso de outra porta agora. Mas a memória de Paulo, irmãos, ela era agradecida, né? Embora houvesse perseguições naquele lugar, prisão, açoites, mas a maior recordação que Paulo guardava de Filipos não era a prisão, era a salvação dos irmãos. Eu dou graças a Deus, né, pela salvação de Lídia, pela salvação da jovem. Como é que está a família do carcereiro? Está tudo bem? Deus salvou. É isso que ele lembrava, irmãos, né? De coisas boas. E outra coisa, irmãos, que a gente vê aqui na oração, além da gratidão, é o altruísmo. O que é altruísmo? Tem o hino da harpa que tem essa palavra, né? O altruísmo com valor. Altruísmo, irmãos, é você esquecer de você e focar no outro. Esquecer das tuas necessidades. Irmãos, isso é uma sabedoria tremenda. Porque a gente acha que a gente estará melhor quando nós focarmos em nós mesmos. Nós estaremos melhor quando quando as nossas necessidades estiverem em primeiro lugar. É o contrário. É o contrário. A tua vida terá mais sentido quando você esquecer você mesmo e olhar para o próximo. É o que a Bíblia diz. E é o que Paulo faz aqui, irmãos. O apóstolo está na prisão e ele parece, irmãos, deixar de lado as suas necessidades, as suas aflições. Será que ele passava por aflições? Passava, irmãos, mas deixava de lado. E focava, a oração dele, se você olhar que toda a oração dele é apontando para a igreja, é apontando para as necessidades espirituais da igreja. Mesmo em meio à luta, irmãos, a gente não pode deixar de orar pelos outros. E às vezes eu me pego, irmãos, eu preciso melhorar nisso. Falo, quanto tempo da minha oração, quanto tempo de intercessão eu dedico ao Senhor. E aqui a ideia é de uma oferta, a ideia vem de Levítico, é alguém se oferecendo como sacrifício em favor de outra pessoa. Você tem orado por outros? Faça às vezes o teste, irmãos. Faça o teste às vezes de você dobrar o joelho e só agradecer. Ou você dobrar o joelho e orar só pelos outros. Pede perdão pelos seus pecados e ora só pelos outros. Apresente os outros. E aí você vai se lembrar de pessoas que faz tanto tempo que você não vê, mas que ela está precisando de uma oração, que o Espírito Santo vai guiando a tua oração. Não é verdade? Precisa dar um livramento para alguém, ele vai usar a tua oração para enviar aquele livramento. Irmãos, eu lia um livro hoje, olha só. Onde estamos? Eu estava lendo um livro hoje, e o livro dizia, o nome do livro é A Teologia do Deslumbramento, e o livro dizia de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 20 crianças. Fizeram a pesquisa, pegaram 20 crianças de 8 e 9 anos. Crianças de 8 e 9 anos. Reuniram essas 20 crianças e fizeram a pergunta para elas o seguinte: quem é o seu grande herói? O seu grande herói. Eu fiquei imaginando, na nossa infância, quem que a gente diria? De repente um personagem, um super-homem, alguém do tipo, ou pai, né? Eles se assustaram com a pesquisa, com a resposta que veio. Das 20 crianças, 8
8, ao serem perguntadas quem era o seu grande herói, sabe o que elas disseram? Eu. Elas mesmas. Olha aonde chegamos na questão do egoísmo, do individualismo, do eu em primeiro lugar. Por isso, irmãos, as pessoas são vazias. Por isso a vida está sem sentido. As pessoas estão aí, irmãos, cabisbaixas, depressivas, porque o que importa é apenas o eu. Já pensou uma pessoa dizer, o meu maior herói sou eu mesmo? Crianças de 8 e 9 anos. Imagine quando ficarem com 20, com 30, com 40. É isso, irmãos. A Bíblia ensina o altruísmo. Esqueça de você e olhe para os outros. E você vai ver que Deus vai cuidar de você. E você vai ver que as tuas necessidades não ficarão esquecidas, como as de Paulo não ficaram, quando você aprender a olhar para o outro. Alegria. Além da gratidão, do altruísmo, o apóstolo ele vai se apresentar então com um espírito de júbilo. Paulo está preso, mas é feliz. Paulo está preso, mas era uma pessoa feliz, irmãos. É como se a lembrança daqueles irmãos enchia o coração do apóstolo, irmãos, de alegria. Irmãos, isso daqui, irmãos, essa alegria que Paulo fala aqui, ela é fruto do Espírito. Ela não tem na terra. Não é o dinheiro, não é a situação, não é alguém que vai te dar. Ela vem do alto, ela vem de cima, ela vem de Deus. É a alegria que Paulo fala, é um fruto, irmãos, que vem de cima. E nada pode, irmãos, ameaçar essa alegria. E para alguns, e eu vou dizer por que para alguns, depois eu vou dizer o porquê que para outros não é. Para alguns o texto-chave de Filipenses é Filipenses 4:4, quando diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, alegria é o tema maior da carta, por isso que é chamada a carta da alegria. Irmãos, esse é o cristianismo autêntico. Essa alegria aqui, irmãos, ela é contagiante, sabia? Você sabia que no passado a igreja triunfava na evangelização porque era uma igreja alegre. Um crente alegre, irmãos, ele ganha a alma para Jesus, porque as pessoas não conseguem entender a alegria que tem nele. E a pessoa fica curiosa, eu quero saber que mistério é esse. Eu quero saber o que tem aí, eu preciso do que tem aí. Então, irmãos, os crentes no passado, irmãos, ganhavam muitas almas, porque eram pessoas alegres. E às vezes você olhar a situação e falar, essa pessoa está alegre dessa forma porque está com uma reserva bancária, está com saúde, a família está tudo bem. E às vezes você ia perguntar, era tudo o contrário. Estava o caos, mas estava alegre. Isso é coisa do céu, irmãos. Isso é coisa de cima. Isso é coisa do alto. Sabe? E uma das causas, irmãos, dos motivos, né, dessa alegria tão grande no coração de Paulo, ele vai dizer assim, era a cooperação daqueles irmãos em relação ao Evangelho. Sabe o que é interessante, irmãos? Sabia que na obra, principalmente na carta dos Filipenses, Paulo não trata os irmãos como membros, ele trata os irmãos como cooperadores. Qual é a diferença de membro e cooperador? O membro ele é passivo, o membro ele fica esperando, o membro ele fica olhando. Um cooperador não, ele está junto. Ele coloca o ombro de baixo. O cooperador, irmãos, ele não fala mal da igreja dele porque ele é a igreja dele. A igreja não são essas paredes, essa coluna, a igreja somos nós. O cooperador, irmãos, ele está junto. O cooperador, ele é parceiro, ele está envolvido, ele tem compromisso, ele trabalha na mesma direção. Sabe, ele não fica de braço cruzado, esperando, torcendo para dar errado, para depois poder criticar. Tem uns que ficam, né, irmãos, braço cruzado... Eu estou esperando só dar errado, porque aí eu entro com a minha crítica, porque eu sou bom nisso. Esse é o membro. Agora Paulo chama que é a vossa cooperação. Ou seja, irmãos, estamos no mesmo barco, professando a mesma fé, né? Partilhando das mesmas lutas. É assim. O que me alegra, diz Paulo, é a vossa cooperação no Evangelho. É a vossa cooperação na obra, né? Vocês participam comigo da graça de Deus, ele diz no versículo 7. E outra coisa, fala da alegria, né? Desse altruísmo de Paulo, a oração fala da gratidão e fala também, irmãos, da esperança. O versículo 6. Por que eu falei, irmãos, que para alguns, capítulo 4, versículo 4 é o chave? Porque para outros, irmãos, o texto-chave de Filipenses é Filipenses 1:6, que diz assim, porque eu estou certo de que aquele que começou em vocês a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo.
fala de uma esperança de Paulo. Paulo fala assim, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza, porque eu conheço Deus, de que o Senhor, que começou a boa obra, Ele vai terminar. O crente, irmãos, é alguém que está em obra. Estamos em obra. Falta tanta coisa, né, irmãos? E alguém até diz assim que parece um canteiro de obra. Canteiro de obra é um lugar perigoso, né? Às vezes voa ferramenta. E às vezes a vida nossa, a gente é assim, né? É um lugar perigoso às vezes, né? Deus está trabalhando, estamos em obra. E às vezes a gente acha, não, a obra está completa. Aí Deus permite que a gente fale, né? Para mostrar que nada. A obra está sendo realizada ainda. E quem é o autor dessa obra, irmãos? Quem está fazendo? Quem é o engenheiro, o dono, o mestre da obra? É o Senhor. E Paulo diz assim, o Senhor jamais deixou uma obra inacabada. Jamais deixou um projeto, irmãos, no meio do caminho. A obra não é realizada entre vós, mas a obra é realizada em vós. É dentro, é em nós. A obra é realizada em mim, é em você. É através de mim, às vezes realizando na vida do outro, é em mim, né? E como alguém diz, é apesar de mim. Mas Deus está realizando uma obra, e Ele vai completar esta obra, irmãos, até o dia do Senhor Jesus Cristo, Ele diz. Ou seja, é quando o homem nasce de novo, né? Uma obra começa a ser realizada em seu coração, na sua alma. E essa obra, irmãos, ela não é assim, ó. Não é de uma semana, não é de um dia. Ela é gradativa. Ele começou e ela vai se aperfeiçoando. E ela se aperfeiçoa pela palavra, ela se aperfeiçoa pelas outras pessoas, pela circunstância que a gente vive, pelas coisas boas e ruins que a gente passa. É a obra de Deus sendo aperfeiçoada. E alguém pergunta assim, como eu posso saber se a obra de Deus está sendo feita na minha vida? Como eu posso saber, irmão, se essa obra está sendo aperfeiçoada em mim? Sabe, você percebe, irmãos, que a obra é aperfeiçoada quando a tua preocupação com a santidade é cada vez maior. Eu preciso ser santo. Eu preciso me afastar do pecado. Eu preciso renunciar a mim mesmo. Eu preciso renunciar ao mundo. Quando o meu zelo, irmãos, pela obra, ele aumenta. Quando o meu amor pelos irmãos, ele é uma crescente. A obra está sendo aperfeiçoada. Deus está trabalhando. Havia esperança na oração de Paulo. Deus vai completar a obra. Irmãos, Deus vai completar a obra na tua vida, viu? A obra que Ele começou, Ele não vai deixar pela metade. Ele vai concluir, Ele vai acabar. E às vezes, irmãos, a gente pensa numa obra, né? A gente fala assim, né? Ela vai ficando cada vez melhor, às vezes não. Não é? O negócio vai piorando. O negócio, aos nossos olhos, parece que fala, Deus está derrubando tudo para fazer de novo. Está derrubando até os alicerces para fazer tudo de novo. Mas espiritualmente é diferente, irmãos. O edifício funciona diferente, né? A obra de Deus, aos olhos de Deus é diferente. E era uma oração, irmãos, com muito amor. Havia um vínculo muito forte entre Paulo e aqueles irmãos. Aqueles irmãos é como se fosse o troféu, né, de Paulo. E Paulo, ele vai falar assim, ó, a saudade, né, que ele tinha por aqueles irmãos era com afeição, ou seja, eu tenho saudade de vocês, no versículo 8, né? Com a profunda afeição de Cristo. A palavra aí, eu sempre falo desta palavra, Marcos usava muito essa palavra no Evangelho, é a palavra intestino. É a palavra intestino, essa afeição. É as entranhas. É aqui, sabe? É os órgãos mais profundos, né? Porque o judeu naquela época, eles não acreditavam, o povo daquela época não acreditava que o sentimento estava no coração, acreditava na alma, né? Acreditava que estava nas entranhas, estava no intestino, estava aqui dentro, né? O mais profundo. Então ele fala, a saudade que eu tenho de vocês, irmãos, é nas entranhas, é verdadeira, é do mais profundo, né? E olha o conteúdo, irmãos. O versículo 9 diz assim, ó, esta é a minha oração, que o amor de vocês, faça o que, irmãos? Aumente, cresça cada vez mais. Irmãos, Filipos era uma igreja amorosa? Era uma igreja amorosa. Mas Paulo fala assim, que esse amor que há em vocês, ele aumente. Ele seja cada vez maior. Irmãos, se tem algo que nós podemos crescer sempre, irmãos, é no amor. Paulo vai dizer assim, ó, lá aos Romanos, né?
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor. A gente está sempre devendo o amor. A gente sempre é devedor do amor. Eu não devo nada para o irmão, deve amor. Eu não devo nada para você, você deve amor. Você está sempre devendo amor, é o que a Bíblia diz. Né? A gente sempre pode crescer, sempre somos devedores, irmãos. Aí, Steve Lawson vai dizer o seguinte: onde o amor pelos irmãos aumenta, a igreja é semelhante ao céu e a torna atraente ao mundo. Irmãos, quando há amor entre os irmãos, atrai o mundo, sabia? Eu falei que a alegria atrai, o amor também atrai. É um mistério. Eu volto a dizer, irmãos, é não olhar para si mesmo, é olhar para o outro. E aí ele vai dizer assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais, verso 9, em conhecimento, em pleno conhecimento. Que pleno conhecimento é esse, irmãos? É estudar, é livro, é um conhecimento intelectual, racional? Não tem nada a ver, mas é um entendimento, é um conhecimento que vem do coração. Aqui a ideia, irmãos, não é de intelecto, mas é de compaixão. É você pensar com o coração. Você já pensou com o coração? Você tem que tomar uma decisão, e aí daqui a pouco você pensa e fala, esse negócio é bom para mim. Mas no coração surge um negócio estranho, né? E aí o termo que a gente costuma usar é o seguinte: eu estou sentindo de Deus, de não fazer esse negócio, não é? Ou estou sentindo de Deus de fazer, é Deus trabalhando no coração, é o discernimento. É a gente não olhar com os olhos aqui da cabeça, né? É olhar com os olhos do coração. E Deus ali dá o discernimento para a gente falar, não faço isso, ou eu faço isso. É isso que Paulo está falando aqui, que vocês possam crescer em amor, e esse conhecimento, esses olhos do coração estarão enxergando cada vez mais longe. Eles estarão com a visão cada vez mais nítida. É aquele conhecimento sacrificial, irmãos. Porque o contrário do conhecimento é ignorância. É tão ruim, irmãos, quando o crente tem um coração ignorante, sabe? Ele não entende o que Deus fala. Ele não tem discernimento espiritual. Ele não tem o olfato espiritual. Né? Conheci um pastor que sempre dizia que Deus colocou o nariz em cima da boca para que você não coma nada estragado. Fala do discernimento. Por que o nariz não ficava em outro lugar, né? Tem gente que não gosta, podia ficar dentro do peito, aqui atrás, para a gente colocar, né? Podia ficar no braço, mas Deus colocou em cima da boca justamente para ver o que você come. Fala do discernimento. Então, o que Paulo está dizendo aqui, quando vocês crescerem no amor, vocês vão crescer nesse conhecimento, nessa sabedoria. Para quê? Para que vocês possam aprovar, irmãos. Aprovar para discernirem o que é melhor. Ou algumas versões diz, aprovarmos as coisas excelentes. Esses dias atrás eu falei desta palavra aprovar aqui, irmãos, que aparece em Romanos capítulo 5. É a palavra grega dokimazo. O que significa esta palavra? Ela era um método que os ferreiros usavam para testar a moeda, para testar o metal, para saber se era um metal verdadeiro ou se era um metal falso. Era o dokimazo, né? Então Paulo fala aqui o seguinte, é que vocês tenham sabedoria, discernimento para saber o que é verdadeiro e o que é falso. E isso virá pelo amor, não virá pelo egoísmo, não virá pelo individualismo, virá pelo amor. Quando vocês aprenderem a amar, quando o amor de vocês crescerem, vocês vão saber discernir o que é falso do que é verdadeiro. E aí o que vai acontecer? Versículo 10. A fim de serem puros, ou sinceros e irrepreensíveis, ou puros, né? E irrepreensíveis. A palavra eu prefiro sincero, irmãos. Sabe o que significa a palavra sincero? Aí, eram duas palavras. É uma palavra grega também, que é a junção de duas palavras, que é a palavra sol, ou luz do sol, e a palavra julgar. É você julgar pela luz do sol. Como que funcionava isso? Antigamente, eles faziam aquelas louças muito caras, até hoje, né, finas. E aí, se a louça trincasse, sabe o que eles faziam? Eles colocavam uma cera nela. E aí remendavam aquela louça com a cera. E era uma cera, irmãos, que muito bem feita. Ela disfarçava muito bem. Então colocava-se ali e remendava aquela louça. E colocava-se para vender, como sendo uma louça nova, a louça cara. Aí alguém ia comprar a louça, o que ela fazia? Ela levava lá fora e colocava contra a luz do sol, assim, ó. E na hora que a luz do sol batia, aparecia nitidamente na cera que foi colocada.
E dependendo, se você deixasse muito sob a luz do sol, a cera derretia e aquela peça, ela caía, ela quebrava. Então Paulo fala assim, que vocês, o amor seja sincero, o amor vai fazer de vocês alguém sincero. Ou seja, nem a luz do sol, irmãos, vai te quebrar, vai te mudar. Que seja algo íntegro. Você entendeu? Porque ali o prato, na verdade, estava quebrado. Não era íntegro, eram duas partes que foi remendada através da cera. Mas se você pegasse um prato que era uma peça só íntegro, podia colocar contra a luz do sol. E ali, irmão, fala da pressão que o mundo exerce sobre nós. Não mude o teu caráter por causa da pressão que o mundo faz. Por causa dos pratos, né? Domingo na igreja eu sou uma bênção, na segunda-feira misericórdia, né? Na quarta eu estou desviado. Ou seja, é um amor que quando é exposto às perseguições, ele não derrete. Ele permanece inteiro. É um caráter que não cede às pressões. Esse é o sincero e é o íntegro que Paulo fala aí. Olha a oração de Paulo, irmãos, era uma oração alegre, era uma oração altruísta, ele esqueceu dele mesmo, era uma oração de gratidão, era uma oração cheia de esperança. E olha o que ele pedia para a igreja, irmãos, que todos os irmãos tenham o carro do ano, que todos os irmãos sejam cheios de dinheiro. Não, irmãos, nada disso. Que vocês cresçam em amor, que vocês adquirem este conhecimento, que vocês sejam sinceros. Essa é a oração de Paulo, né? Que vocês sejam íntegros, né? Que a luta, que a prova, que a luz do sol, né? O calor das aflições não venha mudar nenhum de vocês, mas que vocês permaneçam firmes. Até quando? Até quando? Final do versículo 10. Puros, né? Sinceros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo Jesus, até o dia do arrebatamento. Sabe qual é o desafio do amor, irmãos? É a perseverança. Sabia que às vezes a gente ama, mas daqui a pouco a gente esfria? Como eu falei no começo, a gente se torna grosso por dentro e a gente esfria. Eu sempre digo uma coisa, irmãos, que tem coisas na Bíblia que elas devem andar juntas. Tem coisas na vida cristã que não podem andar separadas. Se andar separado, elas vão fraquejar. Por exemplo, a fé e a boa consciência. É o que Paulo fala. Alguns, por desprezar uma boa consciência, fizeram naufrágio na fé, naufragaram na fé. A fé, ela precisa andar com a boa consciência. Outra coisa que precisa andar juntas, irmãos, é o amor e a paciência. Sabia? Jesus disse assim, ó, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, aquele que for paciente até o fim, esse será salvo. A paciência, irmão, tem que estar junto com o amor. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte: por que a relação de uma avó com um neto é mais fácil, muitas vezes, do que da mãe com o filho? Não é verdade? Tem coisas, irmãos, que minha mãe chamava a minha atenção, que agora não chama dos meus filhos. Que eu não podia fazer, mas agora eles podem. Por que, irmãos, que a avó é mais doce do que a mãe? Sabe por quê? Porque a avó, além do amor que a mãe também tem, ela aprendeu a ter paciência. A vida deu a ela a paciência que a mãe ainda não tem. Você entende? O amor que Paulo fala aqui é até... Então, irmãos, que Paulo fala, não deixe que as lutas apague a chama do amor. Que vocês amem até o dia de Cristo. Que vocês amem com perseverança. Cultive essa chama. Cultive, irmãos, este fogo, né? Chamado amor. Cultive com a palavra, cultive com o Espírito, cultive com oração. Cultive a chama do amor. Irmãos, esse amor aqui é igual ao amor de um marido e mulher, irmãos. Tem que estar cultivando. O pastor Veiga sempre dizia que é como uma plantinha, não é verdade? Se você não regar, ele morre. Ah, mas quando a gente namorava, era uma paixão assim, ó, né? Tremenda, coisa gloriosa, coisa do céu. Depois, porque não cuidou. Então, irmãos, que o nosso amor, que a nossa sinceridade, que a nossa integridade seja até o dia de Cristo Jesus. Esta é a oração de Paulo pela igreja de Filipos. Que oração bonita, né, irmãos? Como é que alguém faz uma oração dessa de dentro de uma prisão? Escreve a oração e manda para os irmãos. Deus fará isso. A obra que ele começou,
Ele completará. Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar a Deus? Aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos, nessa carta de Filipenses. Que Deus nos enriqueça, viu? Em amor, em esperança, em gratidão, em fé. Deus abençoe a todos. Pastor Jefferson, por favor, ore por nós. Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu lembrei do hino do Osés de Paula, né? Que diz, eu quero dar amor. Eu não vou cantar, irmãos, eu só vou recitar aqui uma pequena parte desse hino que diz assim, eu quero amar sem barreiras, eu quero amar sem fronteiras, eu quero amar sem limites ou preconceitos. Eu quero amar seja quem for, eu quero dar amor. Amém? Então escute esse louvor, é muito bonito também. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta palavra. Senhor, nos abençoa. Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a amar o nosso próximo, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, que haja no meio do teu povo o amor fraternal, Senhor, que haja no meio do teu povo a paciência, Senhor, que haja no meio do teu povo, Senhor, uma união, Senhor, estenda as mãos sobre nós, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os meus irmãos, Senhor, abençoa os meus irmãos que estão aí nos seus lares, ouvindo, Senhor, esta palavra, abençoa-nos, meu Pai, estenda as tuas mãos sobre nós, meu Pai, e fique conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, e todos nós digamos, amém. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.